E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Isel Redite. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Hoje teremos o quê? Teremos história na playlist Carangueja Quem Anda Pra Trás. Essa playlist é destinada a recomeços, homens, mulheres que seguem em frente, sabe? Que não ficam só naquela de perdoar. Eu gostei muito dessa história, espero que vocês também gostem. É final de semana e acredito também que vocês não tenham mais a opção IPA, mas não tem problema, tá, gente? A curtida, o comentário de vocês já é suficiente pra mim. E hoje teremos o quê? Hoje teremos jogo do Brasil. Não sei qual vai ser o resultado, se vamos ganhar ou perder. Mas acredito, gente, que pelo menos uns dois, né? Uns 2 gols a gente vai ter que fazer. Então, é só isso mesmo. Tchau! Depois de 7 anos juntos, cancelei meu casamento com Caleb Thornton no dia anterior à data marcada para acontecer. A coordenadora do evento pareceu confusa. O casamento é amanhã. Você não quer esperar o noivo voltar para discutir isso? Sorri e dei uma última olhada no local que passei 3 meses decorando sozinha. Minha voz estava calma e leve. Não vou esperar. Ele não tem tempo. Está em Cancún agora, casando-se com o primeiro amor dele. Por 7 anos, Caleb nunca me deixou mexer no computador dele. Dessa vez, ele saiu para uma viagem de negócios e esqueceu de encerrar a sessão. Enquanto eu arrumava o escritório em casa, notei que a tela estava acesa. Cara, você realmente fez uma cerimônia de casamento com a Jéssica em Cancún hoje? Eu sei que vocês não assinaram nenhum documento legal, mas não tem medo de que a Emma perca o controle quando descobrir? Seu casamento aqui é daqui a 3 dias. Se controla, cara! O melhor amigo de Caleb, Derek, o estava interrogando por mensagem. Segurei a borda da mesa, me perguntando se estava sonhando. Jessica Hartwell era o primeiro amor de Caleb, quando ele tinha 18 anos. Eles terminaram por causa da distância. Isso foi há 8 anos. Não havia como Caleb estar se casando com ela pouco antes do nosso casamento. Meus nós dos dedos ficaram brancos enquanto eu encarava a tela, esperando para ver o que ele responderia. Caleb respondeu rapidamente. É verdade. E estou perfeitamente sóbrio. Essa foi uma promessa que Jessica e eu fizemos quando tínhamos 18 anos. Ela me pediu apenas isso. Eu tinha que fazer. Quanto a Emma, a caixa de conversa mostrou digitando. Por muito tempo. Ela não vai descobrir de qualquer forma. Vou agir como se nada tivesse acontecido. Fiquei olhando para aquelas palavras incrédula. Então, um sorriso amargo cruzou meu rosto. Não mais, Caleb. Eu já sei. Puxei uma cadeira e me sentei. Com as mãos trêmulas, peguei o mouse e rolei a conversa para cima. Depois de 7 anos juntos, eu nunca soube. Eles conversavam todos os dias. Jéssica enviou uma foto de um gato que tinha visto. Caleb respondeu. Tão fofo quanto você. Jéssica reclamou do estresse do trabalho e do chefe irritante. Caleb respondeu seriamente. O estresse significa que você está crescendo. Não pense demais. Estou aqui por você. O prédio de Jéssica ficou sem energia, e ela lhe enviou um emoji assustado. Sem hesitar, Caleb respondeu. Espere por mim. Naquela mesma noite, eu estava encolhida na cama com cólicas fortes. Caleb saiu correndo sem sequer me trazer uma bolsa térmica ou algum ibuprofeno. Li cada detalhe da conversa, e todos mostravam o quanto Caleb se dedicava a ela. Mas o que mais me destruiu foi o último mês. Caleb e Jessica estavam planejando o casamento deles. Ele perguntou. Que tipo de cerimônia você quer? Nas montanhas, na praia ou nos 2 lugares? Ele enviou fotos de diferentes estilos de vestidos de noiva. Qual destes você prefere? Simples, de cetim ou com renda elaborada? Vou cancelar minha reunião da tarde e passar para te buscar às 3 horas para experimentar. Das grandes decisões, como o local da cerimônia, aos menores detalhes, como confetes e fitas, Caleb cuidava de tudo. Ele estava tão ocupado que mal tinha tempo para respirar. E o nosso casamento? Perguntei a Caleb se deveríamos realizá-lo em nossa cidade natal ou na cidade onde morávamos. Ele respondeu. O que você quiser. Queria que ele fosse comigo experimentar vestidos de noiva. Ele disse que estava ocupado demais e mandou que eu escolhesse sozinha. Elaborei a lista de convidados e pedi que ele desse uma última olhada. Ele respondeu. Você decide. Não me importo. Eu realmente acreditava que Caleb era apenas o tipo de pessoa que não ligava para esses detalhes. Até hoje, quando vi o histórico de conversas dele com Jessica. Como Jessica não conseguia decidir entre usar véu ou coroa, Caleb passou um fim de semana inteiro levando-a a 3 boutiques de noivas, em 2 estados diferentes, para que ela pudesse experimentar todas as opções. Ao ver todo aquele esforço, finalmente fui obrigada a admitir a verdade. 7 anos ao lado de Caleb não significaram nada. Fiquei sentada no escritório a noite inteira. Na manhã seguinte, tirei o dia de folga e pedi à minha melhor amiga, Sophie, que viesse me ajudar a cancelar o casamento. Emma, você tem certeza disso? Sophie perguntou assim que me viu. Tenho. Você e Caleb estão juntos há 7 anos, e o casamento é depois de amanhã. Você realmente não vai esperar ele voltar? Vai cancelar tudo sozinha? Vou. Caleb sabe disso? Ele está ocupado. Ocupado com o quê? Não respondi. Sophie permaneceu em silêncio por alguns segundos.
Se você não quiser contar para ele, eu mesma ligo. Vocês dois estão juntos há 7 anos. Não vou deixar você lidar sozinha com algo tão importante. Ele está ocupado se casando. Falei baixinho. Sophie congelou. A expressão de indignação ficou estampada em seu rosto. O que você disse? Sorri e abri os registros da conversa que havia salvo do computador de Caleb na noite anterior. Em seguida, mostrei tudo a ela. Caleb se casou ontem em Cancún. Com Jessica Hartwell, o primeiro amor dele. Sophie ficou em silêncio. Então, seus olhos começaram a ficar vermelhos. Eu me lembro de que você ficou no local da cerimônia até meia-noite ontem, ensaiando com a equipe de iluminação. Você me mandou mensagem dizendo que estava com dor de estômago e pediu que eu levasse remédio para você. Ela fez uma pausa. E durante todo esse tempo, Caleb estava em Cancún se casando com outra mulher? Forcei um sorriso. Sim. Sophie não disse mais nada. Ela me levou diretamente ao local do casamento, segurando minha mão com força o tempo todo. Depois de cancelar o casamento, fui para casa arrumar minhas malas. Eu estava me mudando do apartamento que Caleb e eu compartilhávamos. Ele me enviou uma mensagem. Uma foto da sala VIP do aeroporto. A legenda dizia: a viagem de trabalho acabou. Estou exausto. Não respondi. Apenas fiquei olhando para o canto inferior esquerdo da foto. Uma mão fina e pálida havia aparecido acidentalmente na imagem. Um anel de diamante brilhava em seu dedo anelar. Reconheci aquele anel. No ano anterior, quando Caleb e eu fomos comprar alianças de noivado, o vendedor nos mostrou aquele modelo. Era o mais caro da loja, e existia apenas um par em toda a cidade. Eu me apaixonei por ele. Mas Caleb disse que era chamativo demais e que não combinava comigo. Pelo visto, combinava perfeitamente com Jessica. Deixei o celular de lado e comecei a dobrar minhas roupas uma a uma, colocando-as dentro da mala. Quando peguei uma das camisas de Caleb, franzi a testa. Ela estava impregnada por um forte perfume de jasmim. Preso à gola, havia um bilhete escrito com batom. Camisola da Jessica. Depois de 7 anos juntos, esta foi a última humilhação. Ele havia deixado, dentro do nosso armário, uma camisa marcada pelo perfume de outra mulher. Coloquei a peça de volta onde a encontrei e fui arrumar o banheiro. Meu celular vibrou novamente. Era Caleb, fazendo uma videochamada. Atendi. Na tela, ele vestia um casaco preto. Seu rosto, normalmente frio e distante, carregava um raro toque de suavidade. O que você está fazendo? Arrumando algumas coisas. Como estão os preparativos do casamento? Estão bem. Meu voo pousa amanhã de manhã. Vou chegar a tempo do nosso casamento no dia seguinte. Ok. O que houve? Você parece abatida. Estou bem. Só estou cansada. Trouxe um presente para você. Ele se abaixou e tirou da pasta uma pequena caixa branca amarrada com uma fita. Um amigo se casou e distribuiu chocolates de casamento. Trouxe alguns para você. Dizem que dão sorte. Um amigo? Repeti. Ele sorriu com absoluta naturalidade, sem o menor sinal de culpa. Sim, um amigo. Nesse momento, uma voz feminina surgiu ao lado dele. Caleb, pode verificar se meu anel está frouxo? Caleb virou a cabeça. Só um segundo. Então voltou a olhar para mim. Emma, você precisa de mais alguma coisa? Acho que tenho que ir. Baixei os olhos para a tela. Observei o homem diante de mim e, pela primeira vez, não consegui evitar a pergunta. Caleb, você realmente quer se casar comigo? Ele piscou surpreso e depois riu. Claro, estamos juntos há 7 anos. Quantas pessoas conseguem manter um relacionamento por 7 anos? É óbvio que quero me casar com você. Assenti. Meu dedo pairou sobre a tela do celular e parou na conversa do grupo da família. 3 minutos antes, eu havia digitado uma mensagem. Depois de conversarmos, decidimos cancelar o casamento marcado para depois de amanhã. Naquele momento, eu ainda queria preservar a dignidade dele. Agora, apaguei a mensagem, palavra por palavra. Então respondi. Ok. No dia seguinte, despachei minhas malas de volta para minha cidade natal. A mãe de Caleb me ligou. Emma, venha almoçar conosco. Caleb voltou. Ela fez uma pausa antes de acrescentar sorridente. Ele também trouxe uma amiga, Jessica Hartwell. Vai ser uma ótima oportunidade para vocês duas se conhecerem. A mãe de Caleb sempre foi uma pessoa muito gentil. Na primeira vez que Caleb me levou para conhecê-la, ela sorriu assim que me viu e me ofereceu algo para beber. Disse que eu era bonita. Depois perguntou sobre minha formação, meu trabalho e onde eu havia crescido. Respondi a todas as perguntas, mais nervosa do que havia ficado durante a defesa da minha tese na faculdade. Eu me esforçava tanto para ser o tipo de namorada que ela aprovaria. Ela parecia satisfeita. Disse que Caleb tinha sorte por ter uma namorada como eu. Mas, quando chamou Caleb para a cozinha para lavar algumas frutas, ouvi seu suspiro. Sua voz estava carregada de arrependimento. Que pena. A sua ex era melhor. A ex de quem ela falava era Jessica. Caleb nunca me contou isso, mas eu descobri sozinha. Depois daquele dia, toda vez que visitava a casa da mãe dele, aquele nome ecoava na minha mente, querendo eu ou não. Hoje, finalmente a conheceria. Quando cheguei, o sofá da sala já estava ocupado. Jessica estava sentada bem no centro. Caleb permanecia ao lado dela, descascando uma toranja e entregando os gomos em suas mãos. Depois de 7 anos juntos, Caleb nunca havia feito algo assim por mim. Quando a mãe dele me viu entrar, levantou-se imediatamente. Emma, você chegou. Ela me puxou pela mão e apontou para Jessica. Esta é uma antiga colega de classe de Caleb. Uma jovem muito impressionante. Quando soube que Caleb ia se casar, fez questão de vir para participar da cerimônia. Então se virou para Jessica. Jessica, esta é a Emma. Até as apresentações eram diferentes. Não disse nada. Apenas encontrei um lugar tranquilo e me sentei. A mãe de Caleb continuou conversando com Jessica.
Jéssica, você tirou fotos do casamento em Cancún? Sinceramente, como não me contou uma coisa tão importante? Jéssica sorriu timidamente. Senhora Thornton. Ainda me chama assim? Perguntou a mãe de Caleb com um sorriso. Mãe! Caleb interrompeu de repente. Seu olhar se voltou para mim. Emma está aqui. A atmosfera da sala ficou instantaneamente tensa. A mãe de Caleb pareceu perceber o que havia acabado de dizer. Ela soltou uma risada constrangida. Eu me expressei mal. É que gosto muito da Jéssica. Eu a considero como uma filha. Então, empurrou a caixa de lembranças do casamento em minha direção. Aqui, Emma. Pegue algumas. Ela colocou um punhado de chocolates na minha mão. Desembrulhei um deles e o coloquei na boca. Tinha um gosto mais amargo do que qualquer coisa que eu já havia provado. Obrigada, senhora Thornton. Eu não a chamava de mãe. Ela não merecia isso. Eu não esperava que ela soubesse do casamento de Caleb e Jéssica. Mas ainda assim, não fiz nenhuma cena. Não adiantaria. Eu apenas esperava. Esperava para ver a expressão deles no dia seguinte, quando descobrissem que o casamento havia sido cancelado. Depois do almoço, levantei-me para ir embora. Caleb me seguiu até o carro. No elevador, ele falou de repente. Minha mãe não quis dizer aquilo. Quis dizer o quê? Ele hesitou por um instante. A parte em que pediu para Jéssica chamá-la de mãe. Ela não quis dizer aquilo. Sorri e levantei as mãos observando-as. Na primeira vez que sua mãe me conheceu, ela disse que eu era bonita. Disse que minhas mãos pareciam macias, como as de alguém que nunca trabalhou um dia na vida. Fiz uma pausa. Depois disso, toda vez que eu ia à sua casa, assim que me sentava, ela me chamava para ajudar na cozinha. Durante 7 anos, perdi a conta de quantas vezes lavei louça lá. Olhei para ele. E a Jéssica? Hoje, durante o almoço, sua mãe nem deixou que ela servisse a própria água. A expressão de Caleb mudou. Emma, Jéssica é uma convidada. Uma convidada a quem sua mãe pediu que a chamasse de mãe? Caleb não respondeu. Então fiz outra pergunta. De quem foi a ideia de me trazer aqueles chocolates de casamento? Caleb congelou. Foi da Jéssica. Ela disse que você deveria receber um pouco daquela sorte. E você não a impediu? Eu não pensei muito nisso. Ri novamente. Depois de 7 anos juntos, eu já tinha ouvido aquela frase da boca de Caleb mais vezes do que conseguia contar. Quando esqueceu meu aniversário, o trabalho estava uma loucura, eu não pensei nisso. Quando me deu a mesma pulseira que havia dado para Jéssica. É a mesma marca, eu não pensei nisso. Até mesmo quando me pediu em casamento com um anel 2 números maior do que o meu dedo. Eu não presto atenção nessas coisas, eu não pensei nisso. Talvez ele realmente não tivesse pensado. Eu já não sabia. E sinceramente, já não me importava. Fiz apenas uma última pergunta. Caleb, se você quiser desistir de se casar comigo, ainda não é tarde. O rosto dele mudou imediatamente. Sua expressão ficou séria, e sua mão se fechou com força ao redor do meu pulso. Emma, não diga uma coisa dessas. Estamos juntos há 7 anos. Com quem mais você se casaria se não fosse comigo? Ele respirou fundo. Se você não quer os chocolates, eu os jogo fora. Mas não gostei do que você acabou de dizer. Retire isso. Vê-lo irritado daquela forma, algo tão raro, apenas me fez sorrir levemente. Tudo bem. Saí do elevador e o deixei para trás. Naquela noite, retirei do apartamento os últimos pertences que ainda eram meus, e enviei uma foto para Sophie. Pouco depois, Caleb me mandou uma mensagem. Ainda está chateada? Já conversei com minha mãe. Ela não vai mais pedir para você lavar a louça. Não respondi. Outra mensagem chegou logo em seguida. Faltam 12 horas para o nosso casamento, Emma. Está animada? Sentei-me na sala vazia. Não havia qualquer sinal de celebração em lugar nenhum. Israel Reddit. Hesitei por um momento, mas continuei sem responder. Então Sophie me encaminhou uma notícia. Esses dois são um lixo. Olha isso. Cliquei no link. Era uma matéria de um jornal local de Cancún. O título dizia: Casamento do ano em Cancún. Noivo afirma que o amor verdadeiro não tem preço. O jornalista havia escrito uma longa reportagem descrevendo a cerimônia de casamento de Caleb e Jéssica. Havia também uma foto de Caleb durante uma entrevista. O repórter perguntou: Por que você escolheu se casar em Cancún? Caleb respondeu: Porque minha esposa gosta. Baixei a matéria e a salvei. Depois abri a conversa com Caleb e respondi: Estou muito animada. Assim que enviei a mensagem, tirei meu anel de noivado e o coloquei sobre a mesa de centro. Ao lado dele, deixei o computador de Caleb. Movi o mouse e abri a reportagem que Sophie havia enviado. A tela permaneceu acesa, exibindo a notícia sobre o casamento de Caleb e Jéssica. Lancei um último olhar ao apartamento. Então apaguei as luzes e fui embora. Sophie já me esperava no carro, em frente ao prédio. Para onde vamos? Para o aeroporto. Quando o carro deixou o bairro para trás, não olhei para trás nem uma única vez. Coloquei o celular no modo silencioso. Adeus aos 7 anos da minha vida. Na manhã seguinte, às 8 horas, Caleb chegou ao apartamento acompanhado por Jéssica e alguns parentes. No instante em que a porta se abriu, todos ficaram paralisados. No instante em que a porta se abriu, o apartamento ficou silencioso como um túmulo. Não havia decorações de casamento. Não havia balões. As flores e velas que eu havia passado noites escolhendo tinham desaparecido. Até o armário estava vazio. A única coisa que restava era a mesa de centro no meio da sala. Sobre ela repousava um solitário anel de noivado. Caleb permaneceu na entrada, ainda segurando o buquê que pretendia me entregar. O sorriso em seu rosto congelou lentamente. Os parentes atrás dele foram os primeiros a reagir.
O que está acontecendo aqui? Onde está a noiva? Não era para buscarmos a Emma às 8 da manhã. Por que este lugar está completamente vazio? Os padrinhos também estavam confusos. Caleb, você e Emma brigaram? Vocês mudaram o local da cerimônia de última hora? Fala alguma coisa, cara. Mas Caleb parecia não ouvir ninguém. Ele atravessou a multidão e entrou lentamente na sala. O som de seus passos ecoava pelo apartamento vazio. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Derek, o melhor amigo de Caleb, estava no fundo do grupo. Assim que viu o estado do apartamento, sua expressão mudou imediatamente. Ele caminhou até Caleb e baixou a voz. Caleb, Emma sabe? Caleb virou a cabeça bruscamente. Sabe o quê? Sua voz saiu tensa. Derek o encarou. O que você acha sobre você e Jessica terem se casado em Cancún? No momento em que aquelas palavras foram pronunciadas, toda a sala mergulhou em silêncio. O rosto de Caleb perdeu a cor. Porém, ele balançou a cabeça rapidamente, como se tentasse convencer Derek e a si mesmo ao mesmo tempo. Impossível. Ela não pode saber. Ele engoliu em seco. Eu tomei cuidado com tudo. A matéria saiu apenas em um jornal local de Cancún. Eu não contei para ninguém. Sua voz ficou cada vez mais baixa, porque até ele começava a perceber o absurdo daquilo. Se eu não soubesse de nada, por que o apartamento estaria vazio? Se eu não soubesse de nada, por que teria deixado o anel para trás? Se eu não soubesse de nada, por que desapareceria no dia do meu casamento? Jessica estava entre os convidados, usando um vestido rosa claro. Ela estava deslumbrante. Os cabelos caíam em cachos suaves sobre os ombros, a maquiagem era delicada, e em sua mão brilhava o anel de diamante que eu reconhecia tão bem. Ela observou o apartamento vazio. Por um breve instante, o canto de seus lábios se ergueu. O sorriso desapareceu tão rápido que quase ninguém percebeu. Mas Derek percebeu. Ele lançou um olhar frio em sua direção. Jessica imediatamente assumiu uma expressão inocente e caminhou até Caleb, segurando levemente sua manga. Caleb, você acha que Emma fugiu do casamento? Ela olhou ao redor. Todo mundo veio hoje. Como ela pôde fazer isso? Eu sei que ela está magoada, mas não pode brincar com algo tão sério. Caleb permaneceu em silêncio. Jessica mordeu o lábio. Caleb, eu sei que isso é difícil para você, mas os convidados estão esperando no hotel. Se realmente não conseguirmos encontrar Emma... Ela hesitou, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Eu poderia ajudar você. Afinal, nós já... Jessica! A voz de Derek cortou o ambiente como gelo. Jessica congelou. Derek a encarou. Você acha que todo mundo aqui é idiota? O rosto dela empalideceu. Derek, do que você está falando? Estou falando para você parar de fingir. Ele apontou para o apartamento vazio. Emma e Caleb ficaram juntos durante 7 anos. Todos nós vimos o que ela fez por ele. Quando Caleb passou mal do estômago, ela correu 3 quarteirões no meio da noite para comprar remédio. Quando ele abriu a empresa e estava sem dinheiro, ela entregou 3 anos das próprias economias. Quando a mãe dele ficou internada, Emma tirou folga do trabalho para cuidar dela, mesmo estando doente. Derek soltou uma risada amarga. E você? Assim que voltou, convenceu Caleb a ir para Cancún se casar com você. Seu olhar ficou ainda mais duro. E hoje pretendia aparecer aqui e ocupar o lugar da noiva? A sala explodiu em vozes. Que casamento em Cancún? Quem se casou com quem? Eu achei que Caleb ia se casar hoje. Jessica não era apenas uma colega de classe? A prima de Caleb foi a primeira a notar o anel. Ela apontou. Aquele anel na mão dela, não parece uma aliança? Instintivamente, Jessica escondeu a mão atrás das costas. Mas já era tarde. Todos os olhares estavam fixos nela. O diamante brilhava como uma confissão impossível de esconder. Mas Caleb não estava olhando para Jessica. Seu olhar estava preso à mesa de centro, ao anel de noivado. Ele repousava ali, silencioso. Na parte interna da aliança havia 2 letras gravadas. E&C, Emma e Caleb. Eu havia insistido durante semanas para que ele aceitasse fazer aquela gravação. Na época, ele respondeu. É só um anel, isso não significa nada. Mas eu havia dito. Significa sim. Quero que seja uma prova de que vamos ficar juntos para sempre. Agora eu o havia deixado para trás. Como um julgamento silencioso. Caleb caminhou lentamente até a mesa e pegou o anel. Sua mão tremia. Como isso aconteceu? Sua voz falhou. Como Emma pôde me deixar? Ele pegou o celular e me ligou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nenhuma chamada foi completada. Então começou a me enviar mensagens desesperadamente. Emma, onde você está? Não faça isso comigo. Hoje é o nosso casamento. Podemos conversar, por favor? As mensagens foram enviadas. Logo depois, apareceu um ponto de exclamação vermelho. Ele havia sido bloqueado. Caleb ficou encarando aquela tela, imóvel. Como se toda a força tivesse sido arrancada dele. Jessica viu aquilo. Algo brilhou em seus olhos. Ela deu um passo à frente e tentou segurar o braço dele. Caleb, não fique assim. Ela só está fazendo birra. Ela te ama demais. Vai voltar. Ignore isso por enquanto, e nós podemos... De repente, Caleb arrancou o braço com tanta força que ela cambaleou para trás. Quase caiu. Saia. Jessica congelou. Caleb. Ele ergueu os olhos. Estavam vermelhos. Eu disse para sair. Sua voz tremia de raiva. Se não fosse por você, Emma não teria ido embora. Jessica o encarou, incrédula. Agora você está me culpando? Foi você quem aceitou ir para Cancún comigo. Ela perdeu o controle.
Foi você quem disse que precisava cumprir a promessa que fizemos aos 18 anos. Foi você quem disse que Emma nunca descobriria. Sua voz ecoou por toda a sala. Todos ouviram. O rosto de Caleb ficou ainda mais pálido. Nesse momento, Derek percebeu o computador sobre a mesa. A tela estava apagada. Ele pressionou a barra de espaço. A tela acendeu imediatamente, e a reportagem de Cancún apareceu diante de todos. A manchete ocupava toda a tela. Casamento do ano em Cancún. Noivo afirma que o amor verdadeiro não tem preço. Na fotografia, Caleb usava um terno branco. Segurava a mão de Jessica sob montanhas cobertas de neve e cercadas por flores. Pareciam, sem qualquer dúvida, um casal recém-casado. A reportagem reproduzia a pergunta do jornalista. Por que você escolheu se casar em Cancún? E a resposta de Caleb. Porque minha esposa gosta. O silêncio voltou a dominar o ambiente, por apenas um segundo. Então vieram os gritos. Isso é absurdo! Que vergonha! Mesmo sem papel assinado, isso é nojento. Ele já tinha feito uma cerimônia com a ex poucos dias antes do casamento. Não admira que Emma tenha ido embora. O tio de Caleb ficou furioso. Apontou para ele e gritou. Você envergonhou toda esta família. Se não queria se casar com Emma, deveria ter dito antes. Ela dedicou 7 anos da vida a você. Era assim que pretendia recompensá-la? Os lábios de Caleb se moveram. Mas nenhuma palavra saiu. Jessica, com o rosto completamente branco, tentou se defender. Não foi assim. Sua voz tremia. Só estávamos cumprindo uma promessa da juventude. Eu nunca quis destruir nada. Eu só... A prima de Caleb soltou uma risada fria. Você só usou um vestido de noiva. Só colocou uma aliança. Só chamou o noivo de outra mulher de marido. Só tentou ocupar o lugar da noiva hoje. Ela cruzou os braços. Senhorita Hartwell, esse só está ficando bem grande. Os olhos de Jessica se encheram de lágrimas. Ela se voltou para Caleb. Caleb, diga alguma coisa. Israel Reddit, mas Caleb já não estava ouvindo. Com o anel apertado na mão, ele saiu correndo pela porta, sem sequer olhar para trás. Eu não vi o caos no apartamento com meus próprios olhos, mas Sophie me atualizou sobre tudo, minuto a minuto. Na verdade, o namorado dela iniciou uma chamada de vídeo escondido. Ele era um dos padrinhos. Depois de descobrir a verdade sobre o casamento em Cancún, quis confrontar Caleb imediatamente. Foi Sophie quem o impediu. Ainda não, ela disse. Deixe Emma assistir enquanto eles mesmos destroem tudo. Então fiquei sentada na varanda da casa dos meus pais, em uma cadeira de vime. À minha frente havia uma tigela de aveia com mel e canela, preparada pela minha mãe. Na tela do celular estava o rosto abatido e pálido de Caleb. Achei que choraria, mas, estranhamente, não chorei. Vi Caleb desmoronar enquanto segurava o anel. Vi todos se voltarem contra Jessica. Vi os parentes da família Thornton perderem completamente a compostura. E tudo o que senti foi uma calma que chegou tarde demais. Era como se a faca que esteve suspensa sobre minha cabeça durante 7 anos finalmente tivesse caído. Doía. Mas havia acabado. Do outro lado da ligação, Sophie não parava de reclamar. Isso foi maravilhoso! Jessica realmente acreditou que poderia tomar o seu lugar? Ela enlouqueceu? E Caleb? Agora está com o coração partido? A voz dela ficou mais irritada. Onde estava toda essa energia antes? Dei uma colherada na aveia e respondi baixinho. Sophie, eu não estou triste. Ela ficou em silêncio. Sério? Sério. Olhei pela janela. O bairro dos meus pais era antigo e tranquilo. Lá embaixo, um senhor passeava com seu cachorro. Uma criança passou correndo com uma mochila nas costas. O vento carregava um leve perfume de madressilva. Então falei. Durante 7 anos fiquei me perguntando se ele simplesmente não sabia amar. Se era frio por natureza. Se estava ocupado demais com o trabalho. Sorri sem humor. Agora eu sei. Ele não era incapaz de amar. Ele só não me amava da mesma forma. Quando pronunciei aquelas palavras, senti uma pontada no peito. Mas era apenas isso. Não era mais aquela dor sufocante que costumava me consumir. Na chamada de vídeo, Caleb voltou para a casa dos pais. O lugar estava decorado para a celebração. Havia enfeites na entrada e caixas de doces espalhadas pelas mesas. Sua mãe vestia vermelho e conversava com alguns parentes. Essa Emma, sinceramente... Ela balançou a cabeça. O noivo já voltou faz tempo e ela ainda não apareceu. Tudo bem uma noiva demorar para se arrumar, mas existe limite. Sua voz ficou mais baixa. Não é como se nossa família não tivesse outras opções. Assim que terminou de falar, o carro de Caleb parou em frente à casa. Os olhos dela se iluminaram. Ela correu para recebê-lo. Caleb, onde está Emma? Por que você voltou sozinho? Mas Caleb passou por ela sem responder. Entrou na casa e subiu as escadas. Sua mãe correu atrás dele. Estou falando com você. Onde está a noiva? Caleb finalmente parou. Sua voz saiu rouca. Ela foi embora. A mãe piscou. Foi embora? Emma foi embora. Ele fechou os olhos. Ela descobriu tudo. O ambiente inteiro ficou em silêncio. Descobriu o quê? Perguntou a mãe. Caleb respondeu. Sobre mim e Jessica termos nos casado em Cancún. A casa inteira explodiu. O quê? Caleb já tinha se casado? Então, o que seria a cerimônia de hoje? Que humilhação para Emma! A senhora Thornton entrou em pânico. Não é o que vocês estão pensando. Foi apenas uma promessa de infância. Eles não assinaram nada legal. Aquilo não conta. Não conta? O tio de Caleb bateu a mão na mesa. Então, o que conta? Quando você fez Jessica chamá-la de mãe, aquilo contava. Quando a levou para participar dos preparativos do casamento, aquilo contava. Agora quer dizer que não conta?
O rosto da senhora Thornton perdeu toda a cor. Ela sempre se preocupou profundamente com a própria imagem. Naquele dia, havia convidado parentes, amigos e parceiros de negócios. Agora todos a encaravam. E ela finalmente percebeu que a reputação cuidadosamente construída havia desmoronado. Pouco depois, os convidados que tinham ido ao local da cerimônia retornaram. Todos estavam com expressões desagradáveis. Um deles comentou: Emma ainda foi generosa demais com a família Thornton. Se fosse comigo, teria colocado aquela reportagem em um telão no hotel. Ela foi muito mais elegante do que precisava ser. Ao ouvir isso, a senhora Thornton empalideceu ainda mais. Nesse momento, Jessica também voltou. Seus olhos estavam vermelhos, como se fosse a vítima da situação. Ela caminhou até a mãe de Caleb. Senhora Thornton, me desculpe. Tudo isso é culpa minha. Por favor, não fique brava com Caleb. A senhora Thornton ainda tentava preservar as aparências. Mas ao olhar para o anel de diamante na mão de Jessica e lembrar das acusações que acabara de ouvir, encontrou finalmente alguém para culpar. Ela empurrou Jessica para trás. Não me chame assim! Jessica congelou. A voz da senhora Thornton ficou afiada. A culpa é toda sua. Se você não tivesse insistido naquele casamento ridículo em Cancún, Emma não teria ido embora. Nossa família não teria passado por essa humilhação. Lágrimas escorreram pelo rosto de Jessica. Mas não era isso que você dizia antes. A sala inteira ficou em silêncio. Jessica continuou. Você disse que sempre me considerou sua nora. Disse que Emma nunca se compararia a mim. Também disse que desde que Caleb assinasse os papéis com Emma no final, não importava se ele tivesse um casamento comigo. Você disse que Emma jamais iria embora de verdade. O rosto da senhora Thornton ficou completamente branco. Agora todos entendiam. Ela sempre soubera. Soubera do casamento em Cancún desde o começo. Caleb parecia ter sido atravessado por aquelas palavras. Sua mão se fechou ao redor do anel. Os nós dos dedos ficaram brancos. Ela realmente foi embora. Sua voz era quase um sussurro. Mãe, ela não me quer mais. A senhora Thornton apenas o encarou. Caleb soltou uma risada amarga. Os olhos estavam vermelhos. Nenhum de vocês acreditava que ela iria embora. Nem eu. Ele baixou a cabeça. Por isso continuei tratando tudo como garantido. Mas ela realmente foi embora. Olhou para o anel em sua mão. Sua voz falhou. Ela devolveu o anel. Ela realmente não me quer mais. A ligação foi encerrada. Pouco depois, Sophie me enviou uma mensagem. Que satisfação. Mas Emma, você realmente não vai falar com ele e encerrar tudo de uma vez? Fiquei olhando para a tela durante muito tempo. Então respondi. Não adianta. Não era porque eu não tivesse mais nada a dizer. Era porque ao longo de 7 anos, eu já tinha dito tudo o que precisava dizer. Repetidas vezes. Entre decepções, lágrimas e tentativas. Caleb simplesmente nunca ouviu. Então, por fim, eu parei de falar. No primeiro dia após o cancelamento do casamento, dormi 10 horas. Quando acordei, a luz do sol caía sobre os pés da minha cama. Minha mãe sentou-se ao meu lado, descascando uma pera. Ela não perguntou por que eu tinha chegado em casa de repente. Ela não perguntou por que o casamento foi cancelado. Ela simplesmente cortou a pera em pedaços pequenos e me entregou. Coma algo doce. Meus olhos ardiam e quase comecei a chorar. Todos esses anos, eu coloquei Caleb em primeiro lugar. Tanto que perguntava se ele estava livre antes de fazer qualquer plano para os feriados. Tanto que, no momento em que meu salário caía na conta, eu pensava no que comprar para ele. Tanto que, se a mãe dele dissesse algo de que eu não gostasse, eu passava 3 dias e 3 noites pensando nisso. Eu achava que amar alguém significava se tornar cada vez menor. Que, se você se anulasse o suficiente, algo acabaria florescendo. Mas nada cresce na poeira. Você acaba coberto por ela. No segundo dia após o cancelamento do casamento, comecei a organizar as provas. Registros de conversas. Capturas de tela da matéria de Cancún. Recibos do vestido de noiva, do anel e do hotel que Caleb pagou para Jessica. As mensagens de voz flertando que ela enviava para ele. A gravação dele dizendo: um amigo se casou. Organizei tudo em categorias: data, valor, evento, nível de dano. Quando Sophie viu a planilha que eu fiz, ficou quieta por um bom tempo. Emma, pra que é isso? Eu disse. Não quero que eles distorçam a história depois, e não quero esquecer. Nessa planilha, listei 32 incidentes distintos. Meu 25º aniversário. Ele disse que estava trabalhando até tarde. Local real, cinema perto do apartamento da Jessica. Nível de dano, 8 de 10. Nosso 7º aniversário. Ele me deu a mesma pulseira que deu para Jessica. Observação. A minha veio na caixa padrão. A dela veio em uma embalagem de edição limitada. Nível de dano, 7. Na noite em que tive cólicas horríveis. Ele disse que havia uma emergência no trabalho. Registro real da conversa. O prédio da Jessica ficou sem energia. Ele dirigiu até lá para fazer companhia a ela. Nível de dano, 9. 3 dias antes do nosso casamento. Ele teve uma cerimônia de casamento com Jessica em Cancún. Chamou-a de esposa publicamente. Nível de dano, 10. Olhei para aqueles números e de repente percebi o quão absurdo tudo aquilo era. O coração partido podia ser quantificado. Eu não tinha deixado de amá-lo da noite para o dia. Foi perdendo pontos, um por um, até chegar a 0. No terceiro dia, Caleb apareceu. Naquela manhã, eu tinha acabado de voltar de uma corrida. Debaixo do sicômoro na entrada do meu bairro, havia um homem parado. Ele usava uma camisa amassada, não tinha se barbeado. Seus olhos estavam vermelhos. Não se parecia em nada com o Caleb que sempre era tão composto e no controle. Quando me viu, seus olhos brilharam.
Emma. Parei de andar. Como você sabia que eu estava aqui? Ele engoliu em seco. Fui até a Sophie. Ela não quis me contar. Depois perguntei para alguns dos seus antigos colegas de trabalho. Achei que você poderia ter voltado para sua cidade natal. Eu não disse nada. Caleb se aproximou. Emma, me desculpe. O que aconteceu em Cancún foi culpa minha. Eu não deveria ter concordado com o pedido da Jéssica. Eu não deveria ter mentido para você, mas eu nunca planejei não me casar com você. Ele falava apressadamente, como se tivesse medo de que eu me virasse e fosse embora. Já decidi. Depois do nosso casamento aqui, eu cortarei todo o contato com ela. Me concentraria totalmente em você. Ainda assinaríamos os papéis, continuaríamos vivendo nossas vidas. Eu compensaria você. Olhei para ele e de repente senti o quão patético aquilo era. Caleb, você realmente acha, mesmo agora, que tudo com o que eu me importo é se você vai se casar legalmente comigo no final? Ele congelou. Não é isso? Sorri levemente. Claro que não. Peguei meu celular e abri a planilha. Deixe-me fazer algumas perguntas. Caleb encarou a tela e seu rosto mudou lentamente. Eu disse. No meu 25º aniversário, esperei por você a noite toda. Você disse que tinha que trabalhar até tarde. Onde você realmente foi? Os lábios de Caleb se moveram. Eu... Diga a verdade. Ele abaixou a cabeça. Levei a Jéssica ao cinema. Por quê? Ela estava tendo um dia ruim. Assenti e mentalmente marquei aquela linha na planilha. No nosso 7º aniversário, você me deu uma pulseira. Depois descobri que a Jéssica tem a mesma. O que você estava pensando? Os olhos de Caleb desviaram. Eu não pensei muito nisso. Sério? Olhei para ele. Então por que ela recebeu a embalagem de edição limitada e eu ganhei a caixa padrão que a vendedora pegou da prateleira? O rosto de Caleb ficou pálido. Ele ficou em silêncio por um bom tempo antes de dizer, com a voz rouca. Ela disse que gostava da embalagem, então eu... Deu a ela a melhor. Terminei a frase por ele. Parecia que ele tinha levado um tapa. Continuei. Na noite em que tive cólicas fortes, você disse que havia uma emergência no trabalho. Você foi ficar com ela, não foi? Caleb fechou os olhos. Sim, o prédio dela ficou sem energia. Ela tem medo do escuro. Eu sorri. Eu também tenho medo da dor, mas você não se importou. Os olhos de Caleb ficaram vermelhos. Emma, eu não sabia que era tão grave. Eu te mandei mensagem. Eu disse que mal conseguia sair da cama de tanta dor. Você respondeu com uma palavra. Ok. Ele ficou tenso, como se de repente tivesse se lembrado. Guardei meu celular. Uma última pergunta. Os chocolates de casamento. Jéssica pediu para você trazê-los para mim, para que eu tivesse um pouco da sorte do casamento de vocês. Você realmente não viu nada de errado nisso? O rosto de Caleb ficou completamente pálido. Seus lábios tremiam. Ele não respondeu imediatamente. Dessa vez ele não disse. Eu não pensei nisso. Ele disse baixinho. Eu sabia que ela fez isso de propósito. Mas achei que você não descobriria. Eu pensei. Terminei a frase dele. Você achou que, porque eu te amo, mesmo que eu descobrisse, eu te perdoaria. A cabeça de Caleb se ergueu de repente. As lágrimas finalmente caíram. Emma, eu estava errado. Sinto muito. Não é que eu não te ame. Eu apenas me acostumei demais a ter você por perto. Nunca pensei que você realmente fosse embora. Ele estendeu a mão para mim. Por favor, me dê outra chance. Tudo bem? Dei um passo para trás. Caleb, sabe por que eu não fiz uma cena no casamento? Ele me encarou. Eu disse. Não é porque eu não suportava te machucar. É porque eu não suportava me machucar. Eu não queria ficar ali de vestido de noiva chorando na frente de todo mundo. Não queria que as pessoas se lembrassem de mim no momento mais humilhante da minha vida. E definitivamente não queria que meus 7 anos virassem uma piada pública. O vento soprava. Minha voz permaneceu calma. Então eu fui embora. Foi a última gota de dignidade que consegui preservar. Caleb chorou ainda mais. Tentou se aproximar de novo, mas não ousou me tocar. Emma, por favor. 7 anos. Quantas pessoas têm um relacionamento de 7 anos? Olhei para ele. Eu já tinha me feito essa pergunta tantas vezes. Por causa desses 7 anos, eu não conseguia deixá-lo ir. Por causa desses 7 anos, continuei suportando. Por causa desses 7 anos, continuei acreditando que ele mudaria. Mas agora finalmente entendi. 7 anos não são motivo para continuar se machucando. 7 anos são apenas a prova de que eu precisava estancar o sangramento. Caleb, não existem tantos relacionamentos de 7 anos em uma vida, e eu não vou desperdiçar os próximos com você. Sua expressão desmoronou. Passei por ele. De repente, ele me agarrou por trás e me abraçou, a voz falhando. Não vá. Emma, por favor, não me deixe. Vou cortar contato com a Jéssica. Vou me mudar. Você pode gritar comigo. Pode me mandar embora. Só volte. Afastei os dedos dele de mim, um por um. Como se estivesse destrancando 7 anos de correntes. Caleb, o arrependimento que você está sentindo agora não é porque me ama tanto assim. É porque finalmente perdeu a única pessoa que sempre te colocou em primeiro lugar. Mas eu nunca fui seu plano B. E nunca fui sua rede de segurança. Olhei para ele uma última vez. Não venha me procurar de novo. Ou eu tornarei todas as provas públicas. Caleb ficou ali, congelado. Virei-me e entrei no bairro. Dessa vez, ele não me seguiu. Achei que as coisas terminariam ali. Mas subestimei Jéssica. 3 dias depois, ela publicou um longo texto nas redes sociais. O título era: O verdadeiro amor não está errado. O problema são as pessoas que não entendem.
No texto, ela dizia que ela e Caleb tinham se amado quando eram jovens e que haviam perdido a chance de ficar juntos ao longo dos anos. Disse que o casamento em Cancún era apenas a realização de um arrependimento da juventude e que não havia machucado ninguém. Ela chegou até a insinuar que eu era sensível demais e que cancelar o casamento de última hora havia humilhado a família de Caleb. No final escreveu: "Se o amor tem uma ordem de chegada, eu fui a primeira a chegar." Sophie me enviou uma captura de tela. A mensagem de voz dela estava tão estridente que quase estourou o áudio. Como ela consegue ser tão descarada? Emma, eu não aguento. Sério, eu não aguento. Olhei para aquele texto enorme e ri. Eu não queria transformar aquilo em uma guerra. Mas se alguém decidisse me atacar, eu não ficaria em silêncio. Naquela mesma noite, publiquei um vídeo em uma conta nova. Não mostrei meu rosto. Apenas apresentei prova após prova. Primeiro, o histórico de conversas entre Caleb e Jessica. Ela não vai descobrir de qualquer jeito. Vou agir como se nada tivesse acontecido. Segundo, a entrevista do jornal de Cancún. Porque minha esposa gosta. Terceiro, a gravação da videochamada com Caleb. Ele dizia: "Um amigo se casou e distribuiu alguns chocolates de casamento." Logo em seguida, a voz de Jessica aparecia, alta e clara. "Caleb, pode verificar se meu anel está frouxo?" Quarto, minha planilha de danos. Data, local, evento, provas. Tudo organizado e claramente documentado. Na última tela havia apenas uma frase: "Eu não fugi de um casamento. Escapei de uma traição cuidadosamente planejada." 2 horas após a publicação, o vídeo já havia sido compartilhado mais de 10.000 vezes. Na manhã seguinte, estava por toda parte. As pessoas ficaram furiosas. Que tipo de ser humano faz uma coisa dessas? Uma noiva aqui, uma esposa ali. Ele acha que está vivendo uma comédia romântica? A garota foi elegante demais. Eu teria colocado tudo no telão do hotel. O texto da Jéssica me deu vontade de vomitar. Amor verdadeiro não é errado. Mentira e traição são. E a mãe dele é tão ruim quanto. Fez a outra mulher chamá-la de mãe e deixou a namorada de verdade lavar louça durante 7 anos. Eu não respondi. Não precisava. As provas falavam por si. A verdadeira vingança não precisa de gritos nem escândalos. Ela só precisa da verdade, exposta para que todos a vejam. Caleb publicou um pedido público de desculpas logo em seguida. Disse que tinha sido egoísta, covarde e imaturo. Disse que sentia muito pelos 7 anos que eu havia dedicado a ele. Disse que o casamento em Cancún foi o maior erro da sua vida. Disse que eu nunca lhe tinha feito mal algum e que foi ele quem destruiu tudo. Os comentários não tiveram piedade. Um pedido de desculpas não apaga o que você fez. Você não se arrepende do que fez. Você se arrepende de ter sido descoberto. Deixe ela em paz. Tarde demais. Mas Jessica se recusou a recuar. Ela fez uma transmissão ao vivo e apareceu chorando diante da câmera. Entre soluços, afirmou que não era a outra mulher. Disse que ela e Caleb eram almas gêmeas. Disse que eu tinha ocupado o lugar dela durante 7 anos. Disse que se não fosse por mim, ela e Caleb já estariam juntos há muito tempo. Os espectadores não compraram a história. Alguém encontrou o vídeo da entrevista que ela havia dado no casamento em Cancún. Nele, ela dizia ao repórter: "Esperei tantos anos por este dia. Finalmente me casei com o amor da minha vida." Outra pessoa encontrou uma foto publicada em sua conta privada. A legenda dizia: "O que é meu sempre encontra o caminho de volta." A repercussão negativa foi devastadora. Pouco depois, a empresa onde ela trabalhava divulgou um comunicado afirmando que seu comportamento pessoal estava prejudicando seriamente a imagem da marca. O contrato dela foi rescindido. A imagem cuidadosamente construída ao longo dos anos desmoronou da noite para o dia. Caleb também não saiu ileso. As pessoas passaram a questionar a reputação da empresa dele. Parceiros comerciais ligavam para perguntar sobre seu caráter. Ele estava prestes a ser promovido a gerente de filial. Depois do escândalo, a promoção foi cancelada. Pouco tempo depois, foi rebaixado e transferido para um departamento sem perspectivas de crescimento. A mãe dele estava ainda pior. Todos no bairro descobriram o que tinha acontecido. Ela adorava sentar-se na frente de casa para conversar com os vizinhos sobre como seu filho era extraordinário e como sua futura nora seria perfeita. Agora, sempre que saía de casa, ouvia cochichos às suas costas. É ela. A mulher que deixou o filho se casar com a ex. A que fez a verdadeira namorada lavar louça durante 7 anos. Que crueldade! Ela não suportou a pressão. 2 semanas depois, vendeu a casa onde vivia havia mais de uma década e se mudou. Sophie me contou tudo isso enquanto eu me preparava para uma entrevista de emprego. Depois que deixei Caleb, pedi demissão do meu emprego estável, mas sem perspectivas. Eu nunca tinha tido coragem de sair antes. Porque Caleb costumava dizer: "Mulheres não precisam ser tão ambiciosas. É melhor ter estabilidade. Depois que nos casarmos e tivermos filhos, você pode encontrar algo simples que não atrapalhe a família." Eu ouvi. Por causa disso, deixei oportunidades passarem. Enterrei sonhos. Abandonei ambições. Mas agora eu queria viver por mim mesma. No dia da entrevista, usei um vestido azul marinho e brincos de pérola. A entrevistadora sentou-se à minha frente e começou a analisar meu currículo. "Senhora Bennett, vejo que você tem 3 anos de experiência em gestão de projetos, mas existe um período em que seu crescimento profissional ficou relativamente estagnado." Assenti. Sim, naquela época, minhas prioridades estavam no lugar errado. Ela levantou os olhos e me observou. Eu respondi calmamente: "Mas isso já foi corrigido. Não vai acontecer de novo." Ela me encarou por alguns segundos. Então sorriu. "Bem-vinda à equipe." Foi assim que entrei para uma empresa de consultoria financeira. Meu supervisor direto era um homem chamado Julian Whitmore.
Na primeira vez que nos encontramos, ele me entregou uma pasta com um projeto. Li sua análise. A lógica é sólida. Este caso é seu. Fiquei surpresa. Mas eu acabei de começar. E daí? Ele me olhou com tranquilidade. Habilidade não precisa esperar na fila da antiguidade. Naquele instante, senti vontade de chorar. Então era assim que era ser respeitada. Não ser ignorada com um simples tanto faz. Não ser mandada para a cozinha lavar louça. Não ouvir não exagere toda vez que expressava uma necessidade. Era alguém realmente enxergar você, reconhecer sua capacidade, respeitar suas escolhas, ver você como uma pessoa completa. O tempo passava tão rápido que, quando eu pensava em Caleb agora, não doía mais. De vez em quando, eu ouvia coisas por meio de amigos em comum. Aparentemente, ele e Jessica tiveram uma grande briga. Caleb pagou a maior parte do casamento em Cancún. O anel, o vestido, o local, as passagens aéreas e o hotel. Isso somou quase $100.000. Depois que tudo veio à tona, Caleb tentou recuperar o anel de Jessica. Ela recusou. Eles tiveram uma briga aos gritos do lado de fora de um shopping, e alguém gravou. No vídeo, Jessica chorava e gritava com ele. Agora você se arrepende? Não foi você quem me prometeu um casamento? Caleb, pare de fingir ser um amante de coração partido. Você realmente ama a Emma? Se realmente a amava, por que foi para Cancún comigo? Caleb apenas ficou ali. Não conseguiu responder uma única palavra, porque ela não estava errada. Eventualmente, Jessica deixou a cidade. Algumas pessoas disseram que ela foi para o exterior. Outras disseram que ela mudou de nome e recomeçou. Caleb ficou completamente em silêncio. Ele me enviou muitos e-mails. Eu já o tinha bloqueado em todas as outras formas de contato. O primeiro foi um pedido de desculpas de 3.000 palavras. O segundo dizia que ele sonhou com o dia em que começamos a namorar. O terceiro dizia que ele passou pela loja de macarrão onde costumávamos ir e percebeu que eu não comia cebolinha, mas que ele não se lembrava disso havia 7 anos. O quarto dizia que ele estava mexendo em coisas antigas e encontrou um cachecol que eu tinha tricotado para ele. Ele escreveu: Emma, eu costumava achar que tudo o que você fazia por mim era pequeno. Agora percebo que essas pequenas coisas sustentaram minha vida inteira. Eu não respondi. Com o tempo, ele escreveu cada vez menos, até que 1 ano depois, havia apenas uma frase. Eu sei que você não vai voltar, mas ainda quero pedir desculpas. Apaguei os e-mails. Eu não o bloqueei, não porque não conseguia seguir em frente, mas porque isso não importava mais. Minha vida ficou corrida. Trabalho, aprendizado, viagens e exercícios. Comecei a ir a todos os lugares que sempre quis conhecer, mas nunca conheci. Vi o sol nascer sobre as montanhas do Colorado. Aprendi a mergulhar com cilindro nas Florida Keys. Vi a aurora boreal no Alasca. Finalmente entendi que uma pessoa pode construir uma vida plena e acolhedora sozinha. Mais tarde, meu relacionamento com Julian aconteceu naturalmente. Ele nunca me pressionou, nunca disse coisas vazias. Quando eu trabalhava até tarde, ele estacionava do lado de fora e me trazia um latte quente com leite de amêndoas. Quando eu encontrava um impasse em um projeto, ele não dizia: Você está pensando demais. Ele se sentava ao meu lado e analisava os dados página por página. Quando minhas cólicas menstruais apareciam, ele colocava ibuprofeno e uma bolsa térmica na minha bolsa. Na primeira vez que conheceu meus pais, entrou na cozinha e começou a grelhar hambúrgueres. Minha mãe tentou impedi-lo, mas ele apenas sorriu e disse: Senhora Miller, a Emma já trabalha tanto. Comigo, ela não precisa provar seu valor fazendo essas coisas. Fiquei parada na porta da cozinha, e lágrimas brotaram nos meus olhos. A pessoa que realmente ama você não faz com que você passe por um teste de amor. Ela simplesmente lhe dá aprovação, ou até mesmo nota máxima. 2 anos depois, nos casamos. Foi um casamento pequeno, apenas com amigos próximos e familiares. Não fiquei acordada até as 3 da manhã cuidando de cada detalhe, como da última vez. Julian se importava mais do que eu. Ele me ajudou a escolher as flores. Ia comigo a todas as provas de vestido. Revisou a lista de convidados repetidas vezes. Ele até me perguntou se eu gostava da fonte usada nos convites. Ri de como ele era minucioso. Ele disse: Um casamento não é apenas uma formalidade. É a forma de dizer para todo mundo o quanto eu te valorizo. No dia do casamento, o tempo estava lindo. Eu estava no altar usando meu vestido. Sophie chorava sem parar. Entre lágrimas, fez um gesto para mim e disse: Você merece isso. Assenti, sorrindo. O celebrante perguntou a Julian: Você aceita a Emma Bennett como sua legítima esposa? Julian me olhou com ternura nos olhos. Sim, aceito. Nos bons e maus momentos, na saúde e na doença. Eu vou respeitá-la, protegê-la e apoiá-la. Não como alguém que me pertence, mas como alguém que caminha ao meu lado. Todos bateram palmas. O celebrante se virou para mim. Emma Bennett, você aceita Julian Whitmore como seu legítimo marido? Quando eu estava prestes a responder, meus olhos encontraram uma figura no canto da sala. Caleb, parado ali com um terno preto, mais magro do que antes. 2 anos o haviam mudado. Ele costumava ser tão confiante, como se segurasse o mundo inteiro nas mãos. Agora estava quieto no fundo da multidão, com os olhos vermelhos, como um espectador que chegou tarde demais. Ele me olhou com súplica e desespero nos olhos, como se ainda estivesse esperando por um milagre que nunca viria. Esperando que eu dissesse não. Esperando que eu voltasse. Olhei para ele e sorri. Não era provocação. Não era vingança. Era apenas libertação. Então voltei meu olhar para Julian. Sim, aceito. A sala explodiu em aplausos. Julian segurou minha mão e me beijou. Naquele momento, ouvi alguém na plateia soltar um soluço abafado. Mas isso não tinha mais nada a ver comigo. Depois do casamento, Sophie me contou que Caleb ficou muito tempo do lado de fora. Eventualmente, ele lhe entregou uma caixa.
Dentro estava o anel de noivado que eu tinha deixado para trás havia tanto tempo, junto com uma carta. Eu não a abri. Apenas pedi para Sophie devolvê-la. Sophie perguntou: Você realmente não quer ver o que está escrito? Balancei a cabeça. Não. Olhar para o passado ainda é olhar para trás. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Emma, espero que você esteja feliz. Finalmente entendo que não perdi alguém que voltaria. Perdi a única pessoa que realmente me amou. Li, apaguei e não respondi. Lá fora, o sol estava perfeito. Julian me chamou da cozinha. Emma, o café da manhã está pronto. Deixei o celular de lado e fui até ele. Na mesa havia ovos mexidos, leite morno e um pequeno buquê de peônias brancas frescas. Ele me entregou as flores. Feliz 7º dia de casamento. Eu ri. Você está comemorando o 7º dia? Claro, disse ele seriamente. Todo dia que tem algo a ver com você vale a pena ser celebrado. Peguei as flores e senti seu perfume, suave, limpo e delicado. Naquele momento, pensei em mim mesma muitos anos atrás. Na garota que andava na ponta dos pés ao redor de Caleb, tentando desesperadamente provar que merecia ser amada. Eu queria abraçá-la e dizer: Você não precisa implorar para ninguém te amar. Você sempre mereceu amor. Tarde demais vale menos do que ervas daninhas. E a melhor parte da minha vida começou no momento em que parei de olhar para trás. Fim, que Deus te abençoe.